Alá seja louvado por tê-los trazido novamente a continuação de nossas leituras. Então vamos lá? 324ª noite. A hora acostumada, Dinarzade acordou sua irmã Sherazade para que continuasse a história da noite anterior, e ela prosseguiu assim. Não esperou muito tempo Aladim. Apareceu a princesa e viu-a passar sem ser visto, e acompanhada de um grande número de mulheres e de eunucos que vinham a seus lados e em seu séquito. Chegada que foi a 3 ou 4 passos do banho, tirou o véu que lhe cobria o rosto e que a incomodava, e assim deu lugar a Aladim de haver muito a seu cômodo, visto que ela vinha em direitura a ele. Até agora não tinha Aladim visto outras mulheres com o rosto descoberto, senão sua mãe, que já era avançada em anos e que nunca tivera feições bastante belas para fazer-lhe julgar que as outras mulheres fossem mais formosas. Bem podia ter ouvido que as havia de beleza extraordinária, mas algumas palavras que se empregam para realçar o merecimento de uma beleza nunca fazem a impressão que faz a própria beleza. Tendo Aladim visto a princesa Badru-Badur, mudou de opinião em que estava, de que todas as mulheres deviam parecer-se pouco ou menos com a sua mãe. Foram bem diferentes os seus sentimentos e todas as inclinações do seu coração foram para o objeto que acabava de elevá-lo. Com efeito, a princesa era a formosura mais completa do mundo. Tinha os olhos grandes, a flor do rosto, um olhar meigo e modesto, um nariz com justa proporção e sem defeito, a boca pequena, os lábios vermelhos, encantadores pela sua agradável simetria. Uma palavra, todas as feições do seu rosto eram de uma regularidade completa. Não deve, pois, causar estranheza que Aladim ficasse enlevado e quase fora de si à vista de tantas maravilhas juntas que lhe eram desconhecidas. Além de todas essas perfeições, tinha a princesa um belo talhe, um porte e ar majestoso, que só a vê-la lhe granjeava o respeito que lhe era devido. Tendo a princesa entrada no banho, ficou Aladim algum tempo suspenso e como em êxtase, delineando e imprimindo profundamente na sua lembrança a ideia de um objeto que o elevava e penetrava até ao fundo do coração. Entrou finalmente em si e, considerando que a princesa passara e que debalde guardaria o seu posto para vê-la de novo à saída do banho, visto que devia voltar-lhe as costas e trazer o véu, tomou a resolução de deixá-lo e de retirar-se. Aladim, entrando em sua casa, não pôde ocultar tão bem a sua perturbação e desassossego que sua mãe não desse por isso. Admirou-se de vê-lo tão triste e pensativo contra o seu costume. Perguntou-lhe se lhe tinha acontecido alguma coisa ou se estava indisposto, mas Aladim não lhe deu resposta alguma e assentou-se negligentemente sobre o sofá, onde ficou na mesma situação, sempre ocupado a trazer à lembrança a imagem encantadora da princesa Badru-Badur. Sua mãe, que preparava a ceia, não apertou mais com ele. Estando pronta, serviu-a ao pé dele sobre o sofá e pôs-se à mesa. E como percebesse que seu filho não dava a isso atenção alguma, avisou-o que comesse, ao que ele sucedeu com muito custo. Comeu muito menos do que costume, com os olhos sempre baixos e guardando um silêncio tão profundo, que não foi possível a sua mãe obter uma única resposta às perguntas que lhe fez, para poder saber o motivo de mudança tão extraordinária. Depois da ceia, quis tornar a perguntar-lhe o motivo de tão grande melancolia. Porém, nada pôde saber, e ele tomou o partido de ir se deitar e não dar à sua mãe a menor satisfação a esse respeito. Sem examinar com Aladim, enlevado da beleza e dos encantos da princesa Badru-Badur, passou a noite. Notaremos somente que no dia seguinte, como estivesse assentado no sofá defronte de sua mãe, que fiava o algodão, conforme o seu costume, falou-lhe nesses termos. Minha boa mãe, disse ele,
Rompo o silêncio que guardei desde ontem, quando voltei do passeio pela cidade. Penalizou-vos, bem percebi isso. Eu estava doente, como me pareceu que o crestes, e não estou ainda. Porém, posso dizer-vos que o que sentia e o que não cesso ainda de sentir é alguma coisa pior que uma moléstia. Não sei bem que mal é este, mas não duvido que o que logo ouvireis vou-lo dar a conhecer. Não se soube neste bairro, continuou Aladim, e assim não pudesse satisfazê-lo, que ontem a princesa Badu-Badur, filha do sultão, foi ao banho da tarde, sob esta nova passeando pela cidade. Publicou-se uma ordem de fechar as lojas e de recolher-se cada um à sua casa para fazer esta princesa a honra que lhe é devida e deixar-lhe o caminho livre nas ruas por onde devia passar. Como não estivesse longe do banho e a curiosidade de a ver com a cara descoberta, sugeriu uma ideia de ir colocar-me atrás da porta do banho, reflexionando que podia acontecer que ela tirasse o véu quando estivesse pronta a entrar. Sabeis a disposição da porta e podeis julgar que devia vê-la a meu cômodo, se o que imaginara acontecesse. Com efeito, ao entrar, tirou o véu e tive a felicidade de ver esta amável princesa com a maior satisfação do mundo. Eis aqui, minha querida mãe, o grande motivo do estado em que me vistes ontem, quando entrei, e o motivo do silêncio que guardei até agora. Amo a princesa com um amor cuja violência é tal que não poderia expressá-la. E como minha paixão viva e ardente aumenta a todo instante, conheço que não pode ser satisfeita senão pela posse da amável princesa Badu-Badur, o que me obrigou a tomar a resolução de mandá-la pedir em casamento ao sultão. A mãe de Aladim tinha dado ouvido ao discurso de seu filho com bastante atenção até as últimas palavras, mas quando ouviu que o seu intento era mandar pedir a princesa Badu-Badur em casamento, não pôde deixar de interrompê-lo, dando uma grande risada. Quis Aladim prosseguir, porém, interrompendo outra vez, "Ah, filho meu", disse-lhe, "em que cuidais? Deveis ter perdido o juízo, falando deste modo." Minha rica mãe, replicou Aladim, "posso assegurar-vos que não perdi o juízo. Previ as repreensões da loucura e da extravagância que me fazeis e as que podereis fazer. Porém, tudo isso não me impedirá de dizer-vos ainda uma vez que a minha resolução está tomada de mandar pedir ao sultão a princesa Badu-Badur em casamento." "A verdade", replicou a mãe muito seriamente, "não poderia deixar de dizer-vos que perdeste o juízo. E ainda que quisesses executar essa resolução, não vejo por quem ousaríeis mandá-la pedir ao sultão." "Por vós mesma", replicou-lhe logo o filho sem hesitar. "Por mim?", clamou a mãe com ar de admiração e pasmo. "E ao sultão? Ah, guardar-me-ei de empenhar-me em semelhante empresa. E quem sois, filho?", continuou ela, "para ter a ousadia de pretender a filha de vosso sultão? Esqueceste-vos que sois filho de um dos mais ínfimos alfaiates da sua capital e de uma mãe cujos antepassados não foram de nascimento mais distinto? Sabeis que os sultões não se dignam dar às suas filhas em casamento, nem sequer aos filhos de sultões que não têm esperança de reinar um dia como eles?" "Minha rica mãe", replicou Aladim, "já vos disse que previ tudo o que acabais de dizer-me e digo a mesma coisa de tudo o que podereis acrescentar a isso. Nem vossos discursos, nem vossas advertências me farão mudar de parecer. Já vos disse que mandarei pedir a princesa Badu-Badur em casamento pela vossa intervenção. E é um favor que vos peço com todo o respeito que vos devo, e suplico-vos que não me recuseis, a menos que estimeis mais ver-me morrer do que dar a vida uma segunda vez." Achou-se a mãe de Aladim embaraçada quando viu a teima com que Aladim persistia num intento tão afastado do bom senso. "Filho", disse ainda, "sou vossa mãe, e como boa mãe que vos deu à luz,
nada há razoável nem conveniente a meu e ao vosso estado que não estivesse pronta a fazer por amor vosso. Se se tratasse de falar de casamento para vós com a filha de alguns dos nossos vizinhos, de condição igual ou quase igual à nossa, de nada me esqueceria. Empregar-me-ia de boa vontade no que estivesse em meu poder, ainda para consegui-lo. Seria preciso que tivesses algum cabedal ou alguma renda ou que soubesses um ofício. Quando uns pobres como nós querem casar, a primeira coisa que se devem cuidar é de ter com que passar. Porém, sem fazer reflexão na baixeza do vosso nascimento, no pouco merecimento e cabedal que tendes, tomais vosso véu até o mais alto grau da fortuna, e vossas pretensões aspiram a querer pedir em casamento a filha de vosso soberano, que com uma palavra pode precipitar-vos e esmagar-vos. Deixo de parte o que vos diz respeito. A vós importa refletir no que deveis, por pouco juízo que tenhais. Torno ao que me importa. Como pode vir-vos à lembrança um pensamento tão extraordinário como de querer que vá fazer a proposta ao sultão de dar a vós a princesa sua filha em casamento? Supondo que tenho, não digo o atrevimento, mas o descaramento de ir apresentar-me diante de sua majestade para fazer-lhe uma proposta tão extravagante, a quem me dirigirei para introduzir-me? Parece-vos que o primeiro a quem falasse disso não me trataria de louca e não me despediria indignamente como merecia? Supondo ainda que não haja dificuldade em apresentar-me em audiência do sultão, sei que não o há quando se apresentam para pedir-lhe justiça e que administra de boa vontade os seus vassalos, quando lhe requerem. Sei também que quando se apresentam para pedir-lhe alguma graça, concede-a com gosto, quando vê que a merecem e que são dignos dela. Porém, estáis vós nesse caso, e parece-vos ter merecido a graça que quereis que peça para vós? Sois digno dela? Que fizestes pelo vosso príncipe ou pela vossa pátria, em que vos distinguistes? Se nada fizestes para merecer uma tão grande graça, e além disso, não sois digno dela, com que cara poderia eu pedi-la? Como poderia somente abrir a boca para propor ao sultão? A sua presença toda majestosa e o esplendor de sua corte me tapariam logo a boca. A mim, que tremeria diante do defunto meu marido, vosso pai, quando tinha que pedir-lhe alguma coisa, por pequena que fosse. Há outra razão, filho, na qual não pensais, e que não se apresenta ninguém perante os nossos sultões sem ter um presente na mão, quando tem alguma graça que pedir-lhes. Tem ao menos os presentes esta vantagem, que se recusam à graça pelas razões que podem ter, ouvem ao menos a petição e o que a faz sem repugnância alguma. Porém, que presente tendes para dar? E ainda, que tivesses alguma coisa que fosse digna da menor atenção de tão grande monarca, que proporção haveria entre o vosso presente e a pretensão que quereis dele? Entrai em vós mesmos e lembrai-vos que aspirais a uma coisa que vos é impossível conseguir. Percebendo que já era dia, cessou de falar Sherazade nesse instante, prosseguindo na noite seguinte. Essa paixão arrebatadora que Aladim sente pela princesa Badur, a que levará? Como ele poderá realizar esse intento? Como poderá ousar pedir a mão da princesa ao sultão? Veremos na continuação dessa história amanhã. Aguardo todos vocês. Alabei.